Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia em parceria com o Estúdio Rino para falar sobre Brasil no UFC. Alguns brasileiros que estão com lutas marcadas, lutadores brasileiros importantes que têm representatividade, outros que estão começando suas caminhadas dentro da organização. A gente vai falar quem já tem luta marcada, quando vai ser, contra quem vai ser e também colocar dois nomes fortíssimos, Charles do Bronx e Alex Poitin, contra quem eles vão lutar e quando eles vão lutar. Galera, vamos começar então convidando a todos a se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, se gostar, interagir aqui no MMA na Veia, acionar o sininho de notificações para dar aquela moral, aquela fortalecida no nosso trabalho. Vamos começar falando de um cara que chegou badalado no UFC por conta do seu irmão e também pela sua caminhada fora do UFC, mas que estreou mal, estreou com derrota, e é o Walter Walker, o irmão do Johnny Walker. Ele fez uma estreia muito ruim no UFC, acabou perdendo a sua luta de estreia e ele já tem luta marcada para retornar ao octógono. Ele vai enfrentar o Júnior Tafa, divisão peso pesado, no dia 17 de agosto, UFC 305. O brasileiro, então, precisa se reabilitar, precisa mostrar a que veio e precisa, de fato, vencer para começar aí uma caminhada dentro da organização, uma divisão peso pesado, que ela é tão rasa ali, não tem grandes nomes, não tem nenhum atleta que está se destacando ali desse pelotão intermediário para trás, então é importante vencer para começar a entrar nesse bolo, nesse top 15 da divisão dos pesos pesados. Saio dos pesos pesados, vamos para o peso médio, um cara que vem se destacando, um cara que tem muito talento, que vem chamando a atenção do público, que é o Bruno Huck Ferreira. O Huck, o brasileiro, vai enfrentar o Roman Kopilov no dia 24 de agosto em Las Vegas. Luta muito importante, o brasileiro tem uma oportunidade aí de chegar próximo ao ranking da divisão do peso médio. Ele que vem das últimas 4 lutas, teve 3 vitórias, vem vencendo por nocaute seus oponentes. Todas as lutas deles terminaram no primeiro round, então o Bruno Huck vem chegando muito forte na divisão peso médio. Como eu falei, ele vai enfrentar o Roman Kopilov. É um atleta duro, mas eu sou mais Bruno Huck. Boa chance do brasileiro seguir trilhando seu caminho de vitórias. Na sequência, um atleta bastante importante para o MMA brasileiro e mundial, um cara que é muito querido pelo público brasileiro e também estrangeiro. Eu estou falando do Gilbert Durinho, o brasileiro que é número 6 na divisão dos meio-médios, vai enfrentar o Sean Brady. Luta difícil para o brasileiro. O brasileiro é número 6, o Brady é número 8. É uma chance do brasileiro se recuperar dos 2 reveses que ele teve nas suas lutas mais recentes. Ele enfrentou o Belal Muhammad, onde ele acabou sendo derrotado. Ele não precisava fazer aquela luta. Ele estava com uma luta pelo cinturão muito bem encaminhada a retomar uma chance de lutar pelo cinturão, mas ele foi lá, enfrentou o Belal Muhammad, acabou perdendo. Depois, e da sequência, ele enfrentou o Jack Della Maddalena, também acabou sendo derrotado, teve bons momentos na luta, mas foi superado pelo seu oponente e agora precisa se reabilitar, precisa vencer para voltar ao trilho das vitórias e se embolar ali novamente com um pelotão dianteiro. Ele enfrenta um cara duro, mas o jogo é favorável para o brasileiro. O Gilbert Durinho, se fizer o jogo de solo, fizer um grappling justo ali, vai botar para baixo, vai amarrar o seu oponente. O americano é um lutador perigoso, mas eu sou mais Gilbert Burns. Ele tem tudo para vencer e tomara que vença, porque ele é um cara sensacional. Na sequência, um cara que vem muito bem dentro da organização, badalado demais por tudo que ele tem feito nas suas lutas, que é o Michel Pereira. Ele vai enfrentar o Anthony Hernandes agora. Como todos sabem, Michel Pereira na divisão peso médio, subiu de divisão, estreou com vitória, vai pegar agora o Anthony Hernandes. O brasileiro é o 13 no ranking, o americano é o 14. Eu achei que o brasileiro teria uma chance contra um oponente mais à frente, mas pega o Anthony Hernandes no UFC 306, dia 14 de setembro. Luta muito importante e luta muito difícil para o brasileiro, porque o Hernandes tem uma guilhotina que realmente, quando pega, é difícil escapar dela. E o brasileiro, a gente sabe que tem aquele jogo nada ortodoxo, se movimenta muito, golpeia de todas as formas e tem boas chances de vencer também, mas é uma luta difícil. O brasileiro vem de 8 vitórias consecutivas, enquanto seu oponente vem de 5 vitórias consecutivas. Passamos agora para mais um cara que está hypado aí no UFC, que é o Renato Moicano, brasileiro, peso leve, número 10 no ranking, 3 vitórias consecutivas, vai enfrentar o Benoit Saint-Denis, número 12 no ranking, no dia 28 de setembro em Paris. Então vai lutar na casa do seu oponente. O Saint-Denis teve uma grande chance na sua carreira quando enfrentou o Dustin Poirier. Se ele vencesse, ele estaria ali no top 3 da divisão peso leve. Ele não conseguiu vencer, acabou nocauteado e agora o brasileiro vai ter que ir até Paris, enfrentar o oponente que está atrás dele no ranking, mas é uma grande chance do brasileiro também, que caso ele venha vencer, ele deve avançar aí alguns degraus no ranking, que é
da divisão mais difícil do UFC. Peso leve só tem atleta tarimbado, casca grossa, e quem tá no top 15 para mim já é um atleta diferenciado, e esses dois atletas estão nesse ranking do UFC, divisão peso leve. Então uma luta importante para o brasileiro, muito difícil. Eu vejo leve favoritismo, inclusive, para o atleta da França, mas o brasileiro vem surpreendendo, vem de uma vitória contra o Jalin Turner, que era favorito, inclusive, contra o brasileiro, pela altura, pela envergadura, pelo cartel que tinha. O brasileiro foi lá e venceu o Turner. Então, mais uma chance aí do Renato Moicano avançar na sequência. Bom, Charles do Bronx e Alex Poitin, os nomes mais esperados pelo público brasileiro, são os atletas mais badalados dos atletas brasileiros. O Charles do Bronx entrou no seguinte cenário: não tem luta marcada, teve muito boato em relação ao nome dele, se falou em Dan Hooker como próximo oponente, se falou em Mateu Ganro como próximo oponente, dois atletas que estão atrás dele no ranking, não seriam nada interessantes, um duelo contra qualquer um deles. E para boa notícia do Charles do Bronx, justamente o UFC marcou uma luta entre Dan Hooker e Mateu Ganro. Então, quer dizer, contra esses atletas, o Charles do Bronx não vai ser casado. A gente sabe que o Islam Makhachev vai enfrentar o Arman Tsarukyan, que é o último algoz do Charles do Bronx. Então, o atleta que venceu o Charles vai enfrentar o campeão. Com isso, fica definido a próxima luta do campeão, Islam contra Arman Tsarukyan. Dependendo do resultado, e eu vejo aí o favoritismo do Islam nessa luta, ele não vai ter grandes nomes aí para ser um próximo desafiante, porque a gente pega o Dustin Poirier, ele vem de derrota justamente para o Islam. A gente vai ver ali o Dustin Gate, ele vem de derrota para o Max Holloway, que poderia ser um possível desafiante se ele não voltasse para a divisão peso-pena para enfrentar o Ilia Topuria. Então, o Charles do Bronx tem, caindo de maduro, a chance de enfrentar Alexander Volkanovski, que quer voltar de lutar na divisão peso-leve, que vem desafiando o brasileiro, e seria um nome que, caso o brasileiro vencesse, seria um acréscimo importante ao cartel do brasileiro e daria, sim, a oportunidade do brasileiro esperar, caso vencer o australiano, esperar o vencedor de Islam e Arman Tsarukyan. Vamos ver se o Charles pensa nessa estratégia, enfrenta o Alexander, vence, e aí ficaria numa condição de talvez ser novamente o próximo desafiante, até porque todo mundo quer ver novamente Islam Makhachev contra Charles do Bronx. E para fechar essa série de lutas, Alex Poitin. Quem vai ser o próximo oponente do Alex Poitin? Uma coisa me parece já certa: Magomed Ankalaev vai lutar contra o brasileiro. O UFC não vai colocar o brasileiro na divisão peso pesado ainda, pelo menos. Vai fazer com que o brasileiro se teste contra um cara que tem um wrestling diferenciado, o Magomed Ankalaev. O que o UFC e a equipe do Ankalaev queriam? Que a luta fosse lá em Abu Dhabi, justamente porque estaria num território favorável ao russo. Mas não. O Poitin veio a público e disse que só luta em dezembro, que ele tem compromissos até lá e ele quer estar no card do final do ano. Confirmada essa informação, tendo aceite do UFC, quer dizer, a luta do Alex Poitin contra o Magomed Ankalaev, como eu falei, é uma especulação, mas é muito forte a especulação que vai se confirmar, deve ocorrer nos Estados Unidos, ou em Las Vegas, ou em Nova York, no mesmo card de Conor McGregor e Michael Chandler. Então, deveremos ter Alex Poitin defendendo o título meio pesado contra Magomed Ankalaev nos Estados Unidos em dezembro. Galera, esse é o giro de informações. Muitos atletas, talvez vocês já sabiam, que iriam enfrentar esses adversários que eu falei, mas é bom recapitular, trazer novamente à tona esses nomes, porque lutas vão ser lá em setembro, outras em agosto, outras em outubro, outras em dezembro. Então é sempre bom falar sobre quem os brasileiros vão enfrentar na sequência, na próxima rodada do UFC. Fico por aqui, tamo junto, os...